Porque a norma no desenvolvimento capitalista é: sem Estado não há economia capitalista. A ideologia liberal essas organizações como a MBR, financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, e os professorzinhos que andam divulgando essa ideologia liberal, supõem que a economia funciona melhor sem o Estado. Isso é uma falsificação. Sem o Estado não tem capitalismo. O capitalismo é Estado. E a crônica do Carlão era muito boa, porque ela mostra o tamanho do assalto ao Estado que a burguesia promove através de isenções, subsídios, política tributária, política cambial, doações, infraestrutura, tudo que o Estado faz para amparar o sistema capitalista. Tudo que eu queria, quando os liberais dizem vamos tirar o Estado da economia, eu digo eu topo. No outro dia cai o capitalismo. Então tem que entender isso. Gostei muito dessa exposição. Segundo, Eliel, vamos retomar esse tema da riqueza e dignidade. Só é possível atuar com dignidade se soubermos trabalhar o conceito de riqueza. Por quê? Porque os anos petistas nos ensinaram algo terrível, que eu chamo de gestão moral da pobreza. O Brasil é um campeão mundial da desigualdade, da exploração e da violência. 10 mil famílias controlam 56% da riqueza, e se colocarmos aí o patrimônio, isso fica complicado ainda mais. 10% da população, 10%, num intervalo muito grande, na qual eu me incluo. Olha só, hein? Tá o Eike Batista. Mas a diferença entre eu e o Eike Batista é tamanho. E 10% da população controla mais de 80% da riqueza. O que se operou nesses tempos? Nesse país a desigualdade é muito grande. Então, todo programa que atenda o pobre para ele comer hoje é fundamental, porque senão a criança compromete seu cérebro. É um dano irreparável. Então, todo programa emergencial é necessário. Bolsa Família. Não pense que é uma invenção lulista. Lá nos Estados Unidos, existem 53 milhões de gringos, de estadunidenses, que vivem da ajuda federal. Isso não é uma novidade aqui. Lá nos Estados Unidos isso tem uma função extraordinária. Se tirar isso, aquele país explode numa luta de classes extraordinária. Isso é um elemento de controle social. Há um programa social na Venezuela? Há. Lá na Venezuela os programas sociais, sabe o que fazem? O sujeito não tem que ir para a escola só. Ele tem que ir para o núcleo bolivariano, onde ele estuda a Constituição, o direito, e ele vai para a política. Não é o Bolsa Família, que dá para deixar o sujeito refém da dinâmica eleitoral e não tirá-lo do estágio de consciência ingênua que ele se encontra. E não acelerar a transição para a consciência crítica. Então, quero dizer que eu, professor universitário que como 3 vezes ao dia, eu tenho clareza, Darcy Ribeiro me chamou a atenção para isso, que o povo brasileiro não come 3 vezes ao dia. E um governo revolucionário tem que atender a comida 3 vezes ao dia. O que um governo não pode fazer é colocar isso como um horizonte possível, que é o que fizeram até agora. Essa é a primeira coisa. E para ter uma luta digna é preciso ter clareza que isso tem que ser absolutamente transitório, isso tem que ser combinado com a conquista de instituições, de direitos sacramentados. E o que nós vimos durante todos esses anos do governo petista, que faz parte do sistema petucano? Nós, nunca esqueça, a primeira reforma da Previdência foi feita por Lula. Não esqueçam, Cardoso tentou e não conseguiu porque nós impedimos. Mas Lula entrou e fez. Lula não criou uma instituição, como Vargas. Vargas criou o Estatuto da CLT, criou a Previdência Social. Um governo que não criou nenhuma instituição, um governo medíocre, um governo da burguesia. Percebe? Completamente da burguesia. Fez algo fundamental para a burguesia, que era aprofundar nesses 2 aspectos. Fez uma digestão moral da pobreza, porque num país desigual como o nosso, a Bolsa Família, ela funcionou para a consciência média, da classe média, no seguinte: que bom, resolvemos o problema social, sem o bordão de Washington Luiz, que é chama a polícia. A questão da pobreza é um caso de polícia, supostamente. E segundo, resolvemos a questão social sem tocar na propriedade, sem tocar no poder. A burguesia sorriu,
Só cretinos de quinta categoria que atacavam o Bolsa Família. Banqueiro nunca atacou isso. Latifundiário nunca atacou isso. A CNA nunca atacou. Confederação Nacional da Indústria nunca atacou. Febraban nunca atacou. Quem atacou esses vagabundos, canalhas, comentaristas de televisão. E gente em redes sociais. Isso não conta. O grosso da política diz, é bom ter isso, porque passa a ilusão de que nós podemos resolver o problema social da cidadania sem tocar na propriedade e sem tocar no sistema político. Agora veio um ajuste que dissipou, agora todo mundo está vendo tão claro como isso é fraco. Agora, por que o conceito de riqueza é importante para dar dignidade à luta? Porque nós não podemos entrar na luta para pedir migalhas se sabemos o tamanho da riqueza que os trabalhadores com braço forte produzem. 6 trilhões no PIB. Isso é produzido pelos burgueses. Álvaro Vieira Pinto dizia uma coisa muito boa nos cadernos do Exame em 64. Por que os ricos não fazem greve? E ele respondia, porque os ricos não trabalham. É Marx, categoria de trabalho. Então o que tem que dizer o seguinte, por que aceitaremos migalhas se temos o conceito de riqueza? Não vamos fazer nossa luta por fogo, uma luta digna, não é aquela luta que luta por migalhas sociais, para fazer a gestão da moral da pobreza. Nós queremos tudo e vamos por tudo. Nós produzimos a riqueza total, queremos a divisão da propriedade, queremos o fim dessa concentração patrimonial, queremos o fim da concentração da riqueza, queremos direitos estruturantes. Isso é lutar pela Revolução Brasileira. O resto é lutar por um governinho vagabundo que vai dar o essencial para a classe dominante e migalhas para nós. Então, dignidade significa isso. E é por isso que eu igualo o PT ao PSDB, nesse ponto, percebe? Porque, no fundo, os tucanos se notabilizavam pela escassa consciência social, nenhuma, odiavam pobres. Até que o Aécio, no último debate presidencial, diz, vou dar o 13º do Bolsa Família. Por quê? Porque os tucanos pegaram o programa social do governo e os petistas pegaram o programa econômico dos tucanos. E o sistema petucano funcionou maravilhosamente. Era uma alternativa dentro do contexto que os interesses dominantes não mudavam. E não mudavam. O Lula mesmo disse numa entrevista com os blogueiros no último dia do seu segundo mandato, disse, nunca a burguesia ganhou tanto dinheiro como no meu governo. Declaração de parte, quando Roma lacuta, causa finita. Acabou. O Lula nosso, ele falou isso também. E falou também. E um presidente que me diz isso é um impostor. Como é um impostor um presidente que num país que move uma guerra contra o nosso povo, diga que está se postulando como Lulinha, paz e amor. Nós precisamos de uma boa dose de ódio, de classe, de consciência para enfrentar essa barbárie. Não é com Lulinha, paz e amor. Então, Eliel, riqueza e dignidade tem que ser colocado nisso. Segundo, Goretti, aquele povo que não acredita mais em nada, quando saíram em junho, começou aquelas bandeiras verdes e amarelas, e também com umas vermelhas, eu dizia, o pessoal que sai com vermelha não é comunista, e o pessoal que sai com verde e amarelo não é nacionalista, porque eles gostam mesmo de shopping center e multinacional. Mas o que eu dizia? Excelente que essa gente veio para a política, excelente. Essa gente veio com o moralismo aquele que vocês odeiam, e que uma consciência muito deteriorada chama de coxinha. É a classe média, ressentida, perdendo com a crise e que odeia o pobre. Ela não tem uma consciência de classe. Muito bem. Quando ela foi para a rua, eu falei, excelente, ótimo. Aí eu vi um monte de bobagem. O fascismo, o Bolsonaro, tudo bobagem, isso não vai se sustentar, está sendo filmado, eu quero voltar aqui no próximo congresso. E me chamem antes de que isso aconteça, não me espere 3 anos. Porque 3 anos é muito tempo, é um exílio. E se a diretoria ficar me boicotando, vocês pelo Facebook detonem essa diretoria para me chamar. O que eu quero dizer para vocês? Quando essa gente foi para a política, eu disse, excelente, nada como um dia após o outro. Eles foram para a política, contra a corrupção petista. Muito bom. E em seguida, eles começaram a cavar no deserto, porque disseram, mas não tem só a corrupção petista, tem a do PMDB. Aí disseram, então PT, PMDB. E agora eles estão descobrindo que tem aquele senador simpático Aécio, que é um ladrão também. E tá bom. E aí agora aquele pessoal que entrou, fora Dilma e PT, e eles foram na tese do Moro. Qual era a tese do Moro? Que é um juizeco de 5ª categoria.
O Moro dizia o seguinte: tem uma organização criminosa que se incrustou no Estado brasileiro, presidido pelo Lula. Depois apareceu uma outra organização criminosa no Rio de Janeiro, Estado vizinho de vocês, encabeçada pelo Sérgio Cabral. Depois uma outra organização criminosa, que é o Ministério Público inteiro do Rio de Janeiro, que está dando expediente em Bangu 2. Depois entramos uma outra organização criminosa, que é os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estão sendo indiciados, na sua grande maioria, por ladrões. E aí nós começamos a ver que tinha uma espécie de metástase que corria o Estado brasileiro e que comecei a discutir facilmente a tese de Marx no Manifesto Comunista, que é: o Estado é o comitê de negócios da burguesia. E agora eu estou dizendo claramente: a grande organização criminosa é o Estado brasileiro, que viola sistematicamente os direitos humanos e que faz um assalto em favor da classe dominante. Essa é a organização criminosa que nós precisamos destruir. Eu não estou aqui de bobagemzinha, hein? É destruir. Nós vamos ter que construir outro Estado. Bom, isso posto, galera, aquele sujeito que foi para a rua pedindo o Bolsonaro, que bandido bom, bandido morto, aquele sujeito já não está mais com aquela consciência. Porque ele começou a perder direito, ele perdeu previdência, o filho dele está sem CLT, ele está com desemprego, e ele viu que o buraco é mais embaixo, e agora é nós. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Acabem com essas bobajadas de Facebook que vocês escutam. Que vem um fascismozinho ali e que começou, e a Marilena Chaui, aquele discurso da classe média, aquilo é uma bobajada. É um problema mais profundo. Vamos fazer uma análise de classe. Essa gente veio para a política, que bom. Essa gente vem com desconfiança dos partidos. Eu quero aqui fazer o teste. Quem confia nos partidos políticos, levante o braço. Quem confia no sistema político brasileiro, levante o braço. Ninguém. Então nós ficamos naquela, mas não vamos dizer. Quando um sujeito que parece despolitizado chega, eu não acredito em nada, está aí, e dizem para mim: professor, eu não acredito em nada, eu digo: esse é dos meus, esse já começou na Revolução Brasileira, nem ele sabe, mas ele já está. Porque tem que ter uma grande desconfiança de tudo que está aí. E a autoridade tem que se explicar. Qualquer autoridade. O presidente do sindicato tem que se explicar. O juiz tem que se explicar. Está numa posição de mando, comece se explicando. Isso é fundamental para ter uma consciência crítica. Isso não é um anarquismo vulgar. Isso é uma posição de consciência. O reitor, comece a se explicar. O gerente de banco, comece a se explicar, meu senhor. Toda autoridade tem que se explicar. Deputadinho, senador, o Senado nós vamos ter que extinguir. Vamos acabar com o sistema bicameral, temos que fazer um sistema unicameral, tal como fez a Venezuela, o Equador e a Bolívia. Ou alguém acredita que o Senado é uma existência criada à imagem e semelhança do sistema político estadunidense para tornar mais impermeável o voto eleitoral? Temos que extinguir o Senado. Tu vota no sujeito aqui e encontra ele em 8 anos, meu filho. Como é que pode esse sujeito é imune, inclusive à votação? Temos que extinguir o Senado. Quero que vocês coloquem aqui na tela a extinção do Senado. Mas é óbvio. Tudo no seu tempo, minha querida. Então, o que eu quero dizer, Gorete? E digo para todos vocês: quando essas massas vieram para a política, elas não podem mais voltar para casa. E agora o que acontece? Quem é que está comandando o bloco na rua? Somos nós. Então parem com a precipitação. Vem fascistinha. Deixa ele vir. Vocês queriam que essa gente, depois de 13 anos de conciliação de classe, chegasse na rua o quê? Com o capital embaixo do braço? Claro que não. Chegaram com a consciência de quinta, propalada por Lula, que num país cabem todos, que os interesses são coletivos e que o problema fundamental é das migalhas sociais. Lula foi um desserviço para a consciência dos trabalhadores. E o governo petista também. Veja, eu quero dizer o seguinte, coloco muito claro isso: não nos envergonhemos de ter criado uma CUT independente naquela ditadura e criado um partido como o PT. Não tenho que negar isso. Mas eu quero dizer, eu não sou aferrado a essa história, porque isso foi superado pelo tempo. E se queremos estar comprometidos com o futuro e com a Revolução Brasileira, temos que colocar o dedo na ferida e dizer: não presta, fracassou historicamente. Não nós fracassamos, porque estamos na luta. Fracassaram eles, que levaram o PT, CUT e todas as organizações para esse beco em que nos encontramos.
são cúmplices, são corresponsáveis desse assunto. E se vamos olhar o futuro, o mínimo de independência, não há que ter essa conversa de diálogo com a base petista. A base petista não existe mais. Sumiu. Sumiu. O que nós temos que... Sabe como é que se constrói a base? O diálogo com a base petista, essa palavra é horrorosa, diálogo. É o seguinte, é com a praxis política renovada. Eles olham, aqueles que ainda estão presos, prisioneiros da consciência ingênua, eles olham e dizem, tem algo novo nascendo. E eles vão acompanhar, não é? Meu bem, veja, o Lula não é tão mal, ele não roubou o sítio, o Sérgio Moro é um bandido, os coxinhas são piores. Não é assim, Renata. É nós atuando com o radicalismo político que vai movê-los, não tem outro jeito. Finalmente, o tema do Lindomar aqui, veja, Lindomar, olha que pobreza que começou um discurso aí, vindo do petismo, sobre a Lava Jato estar destruindo a burguesia nacional. Olha que coisa mais despolitizada, sabe por quê? Porque o Brasil se notabilizou nos últimos anos. Há uma divisão internacional do trabalho. Eu dei os dados das exportações. Então nós entramos onde? No negócio altamente complexo, de alta tecnologia, de produzir e esquartejar frangos. A JBS, os bocós, os colonizados chamam de Global Player. Eu, um ignorante, o aluno que fala Global Player, agrobusiness, eu reprovo na hora. E digo lá para o meu chefe de departamento, usou essas palavras, está reprovado. O aluno que fala commodities, está reprovado também. E não é por ojeriza ao inglês nenhum, porque estudo inglês toda semana, sistematicamente, como aluninho lá com o professor meu. Não é isso. Estou falando que quem tem um idioma tão precioso como o nosso não pode colocar essas palavras horrorosas aí que mais ocupa. Que agrobusiness substituiu a palavra latifúndio. Assim como no movimento sindical provocação substituiu a palavra crítica. Só tem provocação onde não impera a crítica. Onde impera a crítica, tem crítica. Não, gostei de sua provocação, companheiro. Eu não faço provocação porra nenhuma. E parem com essa linguagem petista de quinta. Por que isso surgiu? Surgiu o seguinte, porque como na CUT não podia mais exercer a crítica, eles chamavam alguém que fazia uma provocação para, supostamente, era uma espécie de animador de auditório. Faz uma provocaçãozinha, mas não tira o sujeito do lugar em que ele se encontra. A crítica solapa o lugar onde ele se encontra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, começou esse negócio do capital nacional, empreiteira, carnes, etc. Você está louco? Defender isso. Aí começaram com uma ideia estranha. Os Estados Unidos e o imperialismo a fim de destruir a burguesia. Começou uma súbita descoberta do imperialismo. E eu, que dentro, quando era do petismo, lá atrás, eu saí lá atrás. E quero dizer aqui, uma conversa, eu saí antes da Italina. Eu não precisei de mensalão para sair, eu saí antes. Isso é provocação, isso é provocação. Isso é verdade. Eles chamam de provocação, isso é verdade. Mas veja, eu generoso perdoei a Rita Lima por isso, que ela mora no meu coração. O que eu quero dizer é o seguinte, ela, o Carlão e um monte de gente aqui também. Mas vamos voltar aqui seriamente ao tema. A seriedade do tema é isso. É que eles estão falando de frações do capital, irmão, que sem densidade tecnológica, que coloca o Brasil na condição de mero exportador de produtos agrícolas e minerais, de baixa densidade tecnológica, e que fez a Globo dar o bordão fundamental desse período. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil. Isso é pré-Adam Smith. Adam Smith, na Riqueza das Nações, em 1776, mostra que a riqueza da Inglaterra não está na renda da terra. A riqueza da Inglaterra está na manufatura. Como é que nós vamos agora? O último programa que eu vi desse da Globo era sobre as benesses da cebola.
Chupa essa manga, velho. Demar, que orgulho burguês é esse que se jacta... Tá falando coisa que eu não falei. Não, não. Opa! Você... Ele aceitou a provocação. Você criticou isso. Isso, eu estou pegando esse tema porque ele é demais valioso. Estamos juntos, velho. Nada vai... Nada. Agora que nós estamos unificados... Deixa eu dizer aqui. Isso é provocação. Então, deixa eu te dizer, Demar, é que você tocou num ponto que eu digo, esse ponto aqui é muito importante. Então, veja, o petismo descobriu, quando a gente está lá no PT, sei lá, 12 anos atrás, saímos e tal, e aí a gente denunciava o imperialismo, né? Que foi uma descoberta de um trabalhista inglês chamado John Hobson, que o Lenin pegou dele esse tema. E o Lenin, então, tratou, John Hobson, nos estudos sobre imperialismo, tratou. Ele era um trabalhista inglês, ele disse, olha, aqui está o imperialismo e a fração financeira está mandando bala. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo fundamental. Eles dizem assim, isso aí é a teoria conspirativa do imperialismo. E agora, isso subitamente voltou, tem uma teoria da conspiração, que está a fim de liquidar com o que resta da burguesia brasileira, com homens burgueses do tamanho de Joesley. Joesley e o irmão dele, como é? Wesley, que é mais dupla sertaneja do que burguesia. Então, quero te dizer, o que eu pego da tua observação atenta, aguda, Idemar, é o seguinte, isso é um retrocesso em relação à concepção da burguesia industrial brasileira, típica do período Geisel do segundo PNB, que o Geisel tentou dar um avanço burguês dentro do contexto da ditadura, baseado na superexploração da força de trabalho, no endividamento externo e na criação do setor de máquinas e equipamentos. É isso que caducou, que acabou. Então, para concluir, a última, que é a questão da minha querida Rita Lima. Eu estou sobre... Não, eu faço denúncias abertas. Inimigos de classe, eu digo muito claramente. Eu denuncio os inimigos de classe e denuncio quem estão junto comigo também, gritando, me assediando, dizendo que eu não posso falar, porque obviamente ela não está gostando do conteúdo e ela fica dizendo que é por causa do almoço. Olha, eu devo me restringir as questões e queria mencionar do Maurício. Veja, eu falo isso em função da saúde dos sindicatos. Nos últimos anos, quero dizer que eu não digo, olha, o que eu vou afirmar aqui não tem o menor ar professoral. Não é um professorzinho que vem dar recados a sindicalistas. Porque o meu sindicato na universidade é um desastre. Ele está cheio de doutores lá. Tem 2.600 professores, 2.400 doutores, e o sindicato é uma despolitização total. Quer dizer, ser doutor em alguma coisa não garante consciência de classe alguma. Então, o meu recado não guarda nenhuma relação com isso. Veja, de fato, hoje há uma abundância de fontes de informação que qualquer um pode acessar. O que está faltando hoje, como faltou no passado, é formação política do sindicalista. Nunca, antes na história desse país, os sindicatos e os sindicalistas foram tão mal formados. Nunca os sindicatos desprezaram tanto a política de formação. Nunca. Olha a pergunta do sindicato. Eu recebo os jornalzinhos. Então o sujeito pode ter uma abundante fonte de informação. Ele não consegue ligar A com B. Porque isso implica estudar o marxismo, isso implica estudar Marx, um Marx teórico mais forte. E a única coisa que eu quero sugerir para vocês é que façam os grupos de estudos no sindicato como espaço de militante. Olha só, no fenômeno religioso que tem base de massa, eles fazem círculos de leitura da Bíblia. Os sindicalistas não têm círculo de estudos de Marx.
Aí a marcha tem 2 milhões lá e a nossa tem 120 mil. O nosso povo está acostumado com novelinha da Globo e agora com uma coisa mais abobada ainda, que é o Netflix. Que só ignorante assiste aquilo. Vou dizer por quê, porque eu faço essa crítica ao Netflix, que é cultura gringa, então veio um aluno dizer que House of Cards é uma série excelente. Falei, por quê? Professor, mostra a crueza do poder de uma forma extraordinária. E eu olhei para ele e falei assim, e tu precisa de uma série gringa para mostrar a crueldade do poder vivendo na América Latina? Caralho! Que porra é essa? Aqui, com a violência policial, com o banditismo dos tribunais, com a corrupção dos governantes, com a canalice da imprensa, que é o exercício mais cruel do poder, com a matança da juventude, com o esquecimento da infância, com o lixo para a velhice, precisa maior, e eu recorrer a House of Cards para entender que o poder e o exercício são perversos quando estão lá. Que abobamento é esse? Façam ciclos de leitura nos sindicatos, criem um grupo para analisar a conjuntura econômica, chame um professorzinho na universidade que auxilie vocês no começo e depois vocês cooperam nas próprias ândias. Voltem a ter dirigentes sindicais com capacidade intelectual e não burocratas. É preciso, a luta de classes está exigindo um novo tipo de dirigente sindical. E os velhos, mais acostumados na luta, têm uma chance de dar um salto de qualidade. E tem uma juventude que está entrando no movimento sindical com sangue no olho, que é radical, mas não tem base teórica, precisa ter base teórica. Nós estamos do bem, nós queremos o bem de todos, isso é tudo bobajada. Está articulado com um critério da praxis, tem que levar isso na praxis cotidiana. Por isso que o Che Guevara é um íntimo sujeito que faz o seguinte: o que vale é jogue a sorte, os teus princípios nisso. A burguesia se limita a dizer o seguinte: tem uma crise moral na sociedade. Não tem uma crise moral na sociedade. A crise moral na sociedade aparece porque a sociedade é uma podridão só. Mas ela acha que uma reforma dos valores morais, sem tocar na propriedade, sem tocar no Estado, sem tocar no poder, é possível criar uma ética nova. Como se a ética e a podridão moral não estivessem vinculadas com uma praxe que está fundada na propriedade privada do Estado e naquilo que tem dono. É isso que tem que ser exterminado. Essa é a sugestão. Por último, a questão que a Renata levanta: tem um novo padrão de acumulação? Não. Eu não tenho aqui, mas se tiver tudo bem, de setembro está saindo um livrinho aí que eu explico o que é a República Rentista e por que não volta mais esse período keynesiano. E por que o plano Ciro e Bresser é uma fraude e por que o plano Lula é uma fraude do mesmo tamanho. Isso não volta mais. Segundo, a burguesia está dividida? Não. A burguesia está unificada completamente. Ela sabe que o caminho das reformas, isso aí, o sistema político aos tropeços, isso aí, ela não tem outra proposta. Ela tem divergências pontuais táticas. Então vocês puderam ver, por exemplo, a Globo está contra o Temer. Linha clara, Jornal Nacional, etc. A Folha de São Paulo estava a favor do Temer, já mudou de posição. O Estadão mantém. Mas isso são pequenos interesses de conjuntura, o que é melhor, etc. E tal. Mas isso se esfuma rapidamente, a conjuntura queima essas diferenças. Eles sabem que tem que aprovar, com o Temer, com o Mesócrates ou sem Mesócrates, eles precisam aprovar as reformas que aumentam o grau de exploração da força de trabalho. E aqui vai fundar algo que é o seguinte: o comando desse sistema é a superexploração da força de trabalho. Eu sei que foi insuficiente essa conversa, minhas respostas também muito rápidas foram insuficientes, mas queria dizer para vocês o seguinte, agradecendo o convite generoso que vocês me fizeram, já vim aqui outras vezes, agradeço sempre a recepção, a atenção, a servidão. É um privilégio para um professor universitário que vive na Universidade Brasileira, que é uma instituição alienante, construída para alienar a sociedade brasileira, ter um contato direto com os trabalhadores, que são os únicos que podem romper esse consenso. Lá na universidade, os únicos que podem tornar a universidade melhor são os estudantes. Mas, no restante,
está começando a retomar, etc. Os sindicatos. A história é o seguinte: nós perdemos a referência crítica nos últimos anos na sociedade brasileira. Desapareceu. Desapareceu. Não vejo que isso possa ser reconstruído com força rapidamente, mas quero dizer muito claramente, isso já está em reconstrução. Os partidos políticos realmente de esquerda estão aí avançando. Quem que eu menciono? Em especial o PSTU, Partido Comunista Brasileiro, só o partido na qual eu me filiei. Esses partidos estão tentando, de sua maneira, retomar uma referência crítica. É insuficiente. Os sindicatos precisam se transformar numa referência crítica para os trabalhadores de novo. Isso é muito importante. É muito importante, isso é decisivo. Eu jogo muita esperança na retomada da luta política dos sindicatos. É vocês, os sindicatos com independência de classe, com dirigentes mais preparados, com um olhar mais agudo para as contradições, com ousadia. Agora é a hora. Agora é uma hora especial. Uma conjuntura como essa só ocorre entre 30 e 40 anos. Essa é uma conjuntura especial, é uma conjuntura para nós nos reconstruirmos como sujeitos da história, para nós trazer uma fissura da sociedade brasileira que enfrenta o Estado, o privilégio, a dominação imperialista e que abra o caminho das alamedas generosas da Revolução Brasileira que nós vamos abraçar com paixão, porque não há, rara é a geração que a Revolução se apresenta como possibilidade. Então, essa é a questão que nós temos que discutir. Eu sei que o que eu disse sobre a Revolução Brasileira aqui pode parecer impreciso, nem tudo está esclarecido, mas é aí que nós temos que se dedicar sobre isso. Funciona isso, essa referência crítica, como no ensaio sobre a cegueira do José Saramago, lembram? Viu o filme? Todo mundo vai cegando, vai ficando cego. E aí resulta que a mulher do médico não cega. Ela não cega. No Brasil, a astúcia da classe dominante diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. É a vagabundagem pior, é a corrupção. O ensaio sobre a cegueira do comunista, do escritor José Saramago, ensina o seguinte: num país que todo mundo está cegando, ou foi cegado, aqueles que enxergam são responsáveis por carregar a consciência daqueles que ainda não despertaram. Essa é a função de vocês. Essa função vocês não podem renunciar. Esse é o primeiro passo da Revolução Brasileira e está ao alcance de todos nós. Muito obrigado.